Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Achou? Está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 24. Preste atenção. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Eu também acredito. É lógico que Deus, quando inspirou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, os judeus a chamam de Torá, lógico que Deus não estava nem um pouquinho preocupado em dar explicações técnicas e científicas a respeito da criação. Ele deu uma visão bem resumida, enfim, para a gente compreender a origem das coisas que a ciência a cada dia vem confirmando. Eu acredito, independente da ciência hoje estar comprovando que é exatamente como a palavra diz, eu sempre acreditei. Quem acredita na palavra de Deus? Levante a mão. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vai aplaudindo e diga: meu Deus, eu creio na tua palavra. Isso, vai aplaudindo dando glória. Você que está acompanhando pela rádio, pela internet, pela TV ou num DVD, junte-se a nós e glorifique a Deus conosco. Abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, continua, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, olha quanta gente te exaltando porque crê na tua palavra. Pai bendito, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão quer ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem, todos querem ouvir a palavra da tua boca. Então vem agora com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Vamos lá, vamos voltar para o princípio então. Quando Deus se assentou para esculpir
o ser humano. Deus não foi fazendo igual um escultor da terra, que pega um monte de barro e vai moldando e lhe dando forma. Deus não foi pegando um punhado de barro e juntando para fazer a escultura do primeiro ser humano. Deus, como o mais brilhante químico e físico do universo, Ele foi pegando do solo do jardim do Éden, preste atenção, do solo do paraíso, o solo mais fértil e generoso que havia no planeta, a terra mais pura e de maior qualidade que havia na terra. Deus, Ele foi separando cuidadosamente os ingredientes, os sais minerais, os componentes do que havia no solo. Porque a ciência já comprovou que o corpo humano é feito exatamente da mesma matéria que há no solo. É uma coisa impressionante. Então Deus, Ele, como um químico, Ele foi equilibrando as partículas, os sais, os minerais, os componentes. Ele foi dosando, entendeu? Ele não foi pegando barro e montando uma pessoa, fazendo uma estátua. Ele foi equilibrando com a sua brilhante inteligência, com a sua inteligência fenomenal. Ele foi fazendo uma escultura toda balanceada, toda equilibrada, com os componentes, os ingredientes do solo. Tudo muito calculado, tudo muito equilibrado. E quando aquela escultura, feita pelos dedos de Deus, ficou pronta, Deus olhou para aquela estátua assim, né? Como quem olhava nos olhos da estátua. E Deus se aproximou e assoprou nas narinas da estátua, e o espírito, o fôlego de vida entrou naquelas narinas de barro, e chegaram no pulmão, porque ele esculpiu tudo por dentro, cada órgão também. Você já viu uma estátua ser esculpida desse jeito, com todos os órgãos? E aquele pulmão de barro começou a se mover e não parou mais de se mexer. Você nem se deu conta, mas dentro de você está o fôlego de vida, dado por Deus, e sem que você precise ordenar, o teu pulmão está aí funcionando, respirando, e não apenas pegando ar, né? Distribuindo oxigênio para cada célula do teu organismo, alimentando todo o corpo de energia, excluindo aquilo que é lixo das células, enfim, está tudo funcionando. Aí Deus, maravilhado, feliz da vida, realizado com a obra-prima da sua criação, eu imagino Deus colocando a mão assim no ombro daquela estátua, agora viva, não é? Aquele ser vivo, e Deus, orgulhoso como Criador, dizendo: eu vou te chamar de Adão, da palavra Edom, que quer dizer vermelho, porque olha como o chão aqui do jardim do Éden é vermelho, é daqui que você foi tirado. Deixa eu te mostrar tudo que eu já preparei para você. E Deus ficou passeando com Adão naquele jardim de delícias, naquele jardim maravilhoso, e Deus foi mostrando: olha, está vendo essas árvores e esses frutos que estão pendurados nelas? Você pode comer de tudo quantas vezes quiser. Agora, Adão, dá uma olhada aqui no meio do jardim. Tem duas árvores. Uma é a árvore da vida. Pode comer à vontade. Coma à vontade. Do lado dela, está vendo aquela árvore ali? Aquela é a árvore da ciência do bem e do mal. Do fruto daquela árvore, você não poderá comer. Porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. E quando Deus falou desta maneira com Adão, Deus não estava ameaçando. Deus estava dando um conselho de amigo, que quer o bem da pessoa, que quer proteger a pessoa. Olha, não coma do fruto desta árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que você comer deste fruto, certamente morrerás. Entendeu, Adão?
Sim, senhor. O resto, Adão, pode comer à vontade, tá? É tudo seu, eu te entrego tudo isso. Então Deus deu tudo para Adão, e ele ficou ali naquele jardim, vivendo em total felicidade, até que um dia Deus falou, eu vou aumentar a felicidade deste homem. Vou fazer uma companheira para ele. Aí Deus fez Adão pegar no profundo sono, anestesiou Adão, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil de entender, e Deus fez uma cirurgia no lado esquerdo de Adão e tirou dele uma costela, e daquela costela ele extraiu o DNA do homem, fez umas modificações no DNA e esculpiu uma nova criatura, criou a mulher, tirada da costela do homem, e é lógico que Deus aproveitou para caprichar, não é? O pessoal até diz assim, poxa, se a mulher é tão linda e foi tirada da costela, imagina se Deus tivesse tirado do lombo, do filé mignon. Não é? Se da costela é essa maravilha. E quando Adão acordou daquela anestesia e viu a mulher, a felicidade dele foi total. Aí Deus não falou mais nada. Quem passou a discipular a nova criatura, a mulher, a Eva, foi o Adão. Porque Adão tinha ouvido a palavra da boca de Deus. E Adão agora repete com Eva aquilo que o Criador tinha feito com ele. Eu imagino Adão também colocando o seu braço no ombro da Eva, a mão no ombro dela, e passeando todo feliz naquele jardim, mostrando, vem cá, vou te mostrar, tem umas cachoeiras, tem umas águas aqui, não é? Te mostrar umas coisas lindas. E ele foi mostrando todo o jardim do Éden para Eva, e a levou no centro do jardim e disse, Eva, olha, você está vendo aquela árvore ali? Aquela do lado direito? Aquela árvore tem um fruto que nós não podemos pegar, porque se a gente comer daquele fruto, Eva, Deus disse que nós vamos morrer. Então, Eva, me prometa, eu não quero perder você. Me prometa que você não vai nem tocar no fruto daquela árvore. Me prometa, Eva, me diga se você entendeu. Nós podemos comer de todos os frutos aqui, não tem problema nenhum. Mas do fruto daquela árvore, da ciência do bem e do mal, Eva, me prometa que você não vai nem encostar o dedo. Eu não quero te perder, Eva. E a Eva prometeu, claro, meu amor, fique tranquilo. Não vou nem relar o dedo. Não vou nem chegar perto. Agora, preste atenção. Eva está recebendo a palavra não da boca de Deus, mas da boca de Adão. Concorda comigo? Eva ainda não era criada quando Deus falou, Adão, daquele fruto você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerás. Adão ouviu isso da boca de Deus, mas Eva não ouviu isso da boca de Deus, e aí está o problema. Ela ouviu da boca do homem, de alguém que a estava discipulando. Então, ela achou que essa palavra era boa, e ela guardou, ótimo. Mas o diabo, a serpente, não é? Quer a queda do homem, e se aproveita do fato de Eva não ter ouvido essa palavra diretamente da boca de Deus, mas da boca do seu companheiro, que ela era um ouvinte da palavra, que estava sendo trazida por um mensageiro, por um pregador e não por Deus. O diabo se aproveita desse pequeno detalhe para lançar a dúvida no coração da Eva. Então o diabo incorpora na serpente, e nós sabemos que ali aconteceu a primeira sessão mediúnica na face da terra. Uma entidade espiritual incorporou numa criatura e conversou com a mulher. E a serpente falou. E a serpente disse para Eva, o que foi que Deus disse? Deus disse que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer? Não é bem assim não, Eva. Deus não quer que vocês comam deste fruto, porque este é o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem deste fruto, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Pelo contrário, vocês serão como Deus, sabendo a diferença do bem e do mal. Eva,
eu te garanto. Pode comer que você não vai morrer, não. E o diabo lançou a tentação. O diabo ele só tenta, ele não obriga ninguém a fazer o pecado. E Eva então olhou para o fruto, viu que ele tinha uma aparência boa, não parecia um fruto venenoso. Ela pensou, será que Adão não entendeu errado quando Deus falou? Será que Adão ouviu direito quando Deus disse? Essa serpente é tão sábia, está aqui no jardim desde antes de Deus chegar. Ela deve saber das coisas. Então Eva cedeu à tentação, pegou do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que ela sabia que não era nem para tocar. E ela comeu com receio, lógico, deu a primeira mordida, viu que não aconteceu nada, viu que o sabor era bom, mordeu de novo, viu que não caiu morta, comeu o fruto inteiro. Poxa, não morri, serpente, eu não te falei? Não morreu coisa nenhuma. Então eu vou levar para o meu marido também. E pegou outro fruto e levou lá para o esposo. Adão, olha só. Eva, o que você fez? Você tocou naquele fruto, Eva, e agora, Eva? Não, Adão, fique sossegado. A serpente abriu os meus olhos. Se você comer desse fruto, nós seremos como Deus. Não morre coisa nenhuma. Olha aqui, Adão, estou aqui. Nós seremos como Deus, Adão. Pode comer. Não tem perigo nenhum. Olha, o gosto é bom, viu? Porque o pecado parece ter um sabor gostoso, não é? O pecado parece dar prazer, mas no fim ele é amargo. Escute. Adão comeu daquele fruto. Comeu com receio e viu que não morreu e comeu inteiro. Imediatamente veio-lhe o conhecimento. Mas preste atenção, não o conhecimento do bem, mas o conhecimento do mal. Porque o conhecimento do bem, tanto Eva como Adão já sabiam, desde o primeiro instante em que abriram os olhos. Viram Deus, estavam no lugar mais maravilhoso do planeta, tinham toda a fartura, tudo que era de bom e do melhor, eles já tinham acesso, desfrutavam diariamente da presença de Deus, que sempre ao final do dia ia visitar aquele casal. O bem eles já conheciam. Transgredir a ordem de Deus não trouxe nenhum acréscimo para conhecer mais o bem. Porque o bem eles já conheciam no limite máximo. Pegar aquele fruto e transgredir a ordem de Deus trouxe o conhecimento do mal. Só do mal. E qual o primeiro mal que eles viram? Viram que estavam nus e acharam isso indecente. Mas agora o conhecimento do mal mostrou que aquela nudez era indecente. Qual outro conhecimento do mal que eles tiveram? Da vergonha. A vergonha, por isso fizeram lá uma roupa improvisada com folhas de figueira e se cobriram. A vergonha um do outro, o conhecimento da vergonha. Antes eles não tinham vergonha, não é? Não tinham maldade nenhuma, não havia malícia. O que é que eles estão conhecendo agora? Só coisas ruins, não estão conhecendo nada de bom. Eles vão conhecer agora o medo, porque antes eles não conheciam o medo. Eles escutam os passos de Deus no final do dia e eles se escondem, os dois se escondem atrás das árvores. Medo. Eles não sabiam o que era isso. Qual outro conhecimento mal que eles viram naquele momento? Conhecimento da dissimulação. A Eva jogou a culpa na serpente e o homem jogou a culpa na Eva e por sua vez jogou a culpa em Deus. O conhecimento da ironia. A mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, ele estava culpando Deus. Só o conhecimento do mal. Nada de bom foi acrescentado, nada de bem foi acrescentado. Mas quando você pratica uma transgressão contra a ordem de Deus, você não fica conhecendo em teoria apenas o mal. Você sofre as consequências do mal. Vamos ver uma coisa. Primeiro,
Adão e Eva, eles vão conhecer a consequência do mal, de conhecer o mal, de fazer o mal, de ter dado entrada ao mal. Deus diz à mulher: com dor agora você vai ter os teus filhos. Será uma dor insuportável, para você se lembrar do que você fez. Você vai sentir uma dor atroz para colocar descendentes nesse planeta. Conhecimento da dor, sentir na própria carne a dor, porque antes eles não conheciam a dor. Não havia dor de cabeça, não havia enxaqueca, não havia nenhum tipo de dor no corpo, não havia dor nenhuma no organismo humano. O conhecimento da dor, vai sentir a dor na própria carne. Adão e Eva agora, eles vão passar a viver o conhecimento na carne de todo o sofrimento que eles não precisavam passar por isso. Olha só, o que Deus falou para Adão: por tua causa, porque você deu ouvidos à tua mulher e deixou de ouvir a minha palavra para ouvir a tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. É com dor, amados. A nossa alimentação é dolorosa. Por mais que você queira facilitar a sua alimentação, é com muita dor que você obtém essa alimentação. Você tem que dar o teu sangue para se alimentar, para comer, dar o sangue no seu trabalho. E Deus diz: e o seu trabalho será penoso. Olha só, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja, não vai ser mais essa fartura fácil de mão beijada. Teu sustento agora vai ser com muito suor. Antes Adão nunca havia transpirado, suado para produzir no jardim de Deus. Agora, se ele quiser comer, se ele quer frutos que antes estavam disponíveis em grande quantidade, agora ele vai ter que suar para ter esses frutos, do suor do teu rosto. E Deus ainda lhe dá a pior notícia do conhecimento do mal. Deus diz: lembra que eu te chamei de Adão por causa de Edom, vermelho, desta terra vermelha de onde te tirei? Você vai comer o teu pão de cada dia com suor do teu rosto, até que você torne a terra, porquanto és pó. Porque da terra você foi tomado, do pó você foi tomado, e ao pó um dia você retornará. Ou seja, você vai voltar ao que era. E a pior dor que eles ficaram conhecendo, o pior mal, foi a separação de Deus. Serem retirados do jardim do Éden e expulsos do jardim do Éden. O que o pecado prometeu foi muito prazer, mas no final é só amargura, só tristeza, só sofrimento. Eles agora são retirados do jardim de Deus, e Deus então coloca uma barreira para que o ser humano não entre mais no paraíso, porque Deus não quer que ele se alimente mais da árvore da vida e viva eternamente. Deus coloca querubins na porta do jardim do Éden, e o querubim é um anjo de elevada graduação, e ele não põe só um querubim, ele põe vários querubins ali para guardar a entrada do jardim do Éden, e ainda coloca uma espada inflamada, uma espada flamejante que fica circulando o jardim do Éden o tempo todo. Um vigia, uma espada que vigia, que percorre aquilo para impedir que qualquer intruso entre no jardim e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Agora eu pergunto para você uma coisa: você acha que Deus já sabia de antemão que tudo isso iria acontecer? Quem acredita que Deus já sabia, levante a mão. Claro, pastor, Deus sabe de tudo, Deus é onisciente. Por saber de tudo, foi que Deus criou o Adão e a Eva com corpos mortais. E eu vou repetir isso. Adão nunca foi criado com um corpo imortal.
O corpo de Adão, desde o princípio, sempre foi um corpo mortal. Sempre. Esse corpo mortal somente não morreria se comesse do fruto da árvore da vida, que não era proibido enquanto o homem estava em obediência com Deus. Agora, Deus já sabia que o homem iria fazer toda essa lambança. Deus já sabia disso. Deus não foi pego de surpresa. Por isso que Deus já criou o homem com um corpo desta maneira, isto é, um corpo que depende de comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente. Deus não criou Adão eterno, porque Deus já sabia que ele iria desobedecer e que ele ia praticar o mal. E Deus não deixaria uma criatura maldosa viver eternamente, já basta Satanás. Deus não precisava colocar um novo Satanás na terra ou no universo. Uma criatura que não é capaz de obedecer com fidelidade não pode viver eternamente. Se essa criatura for obediente e for fiel, então Deus dá para ela o acesso à árvore da vida. Se essa criatura for desobediente e infiel, ela não pode viver eternamente, porque ela se tornaria um concorrente para o próprio Satanás. Então Deus já sabia de tudo isso, e ele não permitiu que o corpo de Adão fosse eterno. A eternidade de Adão e de Eva dependeria deles continuarem obedecendo, continuarem sendo fiéis e tendo acesso ao fruto da árvore da vida. O que havia no fruto da árvore da vida? Eu vou fazer aqui uma especulação, porque essa árvore da vida não é mais acessível ao ser humano. Mas eu tenho a impressão, no meu parco entendimento, que Deus colocou no fruto da árvore da vida uma vitamina, um componente vitamínico desconhecido da ciência até hoje, desconhecido da humanidade. Um componente vitamínico, eu estou falando assim para a gente entender nessa nossa linguagem tão pobre. Vamos dizer, era uma vitamina que havia no fruto da árvore da vida, uma vitamina secreta que quando o homem comia, essa vitamina agia em cada célula do seu organismo e fazia com que essas células continuassem se multiplicando e fazendo uma reposição das células que morriam. Deixe-me dizer isso. Todos nós, amados, inclusive Adão e qualquer bebezinho que nasce, desde o primeiro momento em que a pessoa está viva, ela já começou a morrer. No dia em que Deus assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, naquele mesmo dia ele já começou a morrer. E por que nós morremos? Porque as nossas células morrem. Nosso corpo é formado de células. Essas células, elas se procriam, elas se dividem. Quando as células estão se dividindo, algumas morrem, enquanto outras nascem, outras morrem. O fruto da árvore da vida, quando o ser humano comia, fazia com que as nossas células continuassem vigorosas para continuarem se reproduzindo e repondo as células que morriam. Veja só, o nenezinho quando nasce, a mulher deu à luz nesse minuto, esse bebê já está morrendo. Quando uma mãe está lá fazendo a limpeza da criança, você já reparou que na pele da criança tem uma escamação? Você reparou que no bumbumzinho da criança tem aquelas assaduras, aquelas peles se soltando e a mãe passa um óleo Johnson ali para combater a assadura? Aquilo combate a assadura, mas não impede a morte das células. Desde que o bebezinho nasce, ele já está morrendo. Foi a mesma coisa com Adão. Quando Adão estava no jardim do Éden, ele comia do fruto da árvore da vida, que era permitido. Então, esse fruto interagia com cada célula e fazia com que as células se multiplicassem e repusessem a quantidade de células que morria, fazendo um equilíbrio perfeito no organismo humano. Quando o homem não teve mais acesso à árvore da vida, a essa vitamina da eternidade, essa vitamina secreta do fruto da vida, então não há mais essa reposição equilibrada de células no organismo humano. A pessoa quando nasce, olha só,
Ela já está morrendo, mas o bebezinho tem uma capacidade de gerar muito mais novas células do que aquelas que morrem. E assim acontece até a adolescência, até a pessoa se tornar adulto. Quando atinge o auge, aos 21 anos, que são anos vigorosos, o ser humano ele vai começar a viver um equilíbrio dessas células, e à medida que o tempo vai passando, a quantidade de células que morre acaba sendo muito maior do que as células que nascem. Começa a haver um déficit, um saldo negativo de células vivas. A quantidade de células mortas acaba se tornando muito maior do que a quantidade de novas células que estão surgindo. O corpo vai perdendo a capacidade de criar novas células. É isso que acontece. Sem o fruto da árvore da vida, sem essa vitamina secreta de Deus, o corpo humano ele vai passar por um processo que vai redundar num envelhecimento. À medida que o tempo vai passando, o nosso corpo vai perdendo a elasticidade, a pele vai ficando enrugada e a pessoa começa a sofrer uma falência no organismo. A gente envelhece. E envelhece até um ponto em que a quantidade de células mortas é tão grande que o nosso corpo não resiste. Ele precisa de mais células para viver, mas ele não tem mais essa reposição de células. Então o ser humano morre de velhice. Adão foi criado com a terra abençoada do Jardim do Éden, uma terra pura. E Adão, enquanto estava no Jardim do Éden, ele tinha acesso livre à árvore da vida. Ele podia comer quanto quisesse daquele fruto, mas a alimentação deveria continuar, ser regular, não é? Ele deveria sempre se alimentar do fruto da árvore da vida. Quando ele não pôde mais se alimentar do fruto da árvore da vida, então Adão começou a entrar num processo de envelhecimento. Mas ele teve a oportunidade, no tempo em que ele viveu no Jardim do Éden, de comer daquele fruto abençoado e desfrutar da vitamina da eternidade. Mas quando ele foi expulso do jardim, acabou a fonte. Agora ele ia viver com as próprias reservas no seu organismo. E Adão, então, um dia vai morrer, mas ele vai demorar para morrer. Eu quero que você vá comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Eu quero que você pegue uma caneta e um papel agora, para acompanhar as anotações que nós vamos fazer em vários versículos. Nós vamos ver que Adão, ele vai viver muito, mas ele morre. Olha só, estou em Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Esse foi o conhecimento do maior mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal acarretou o conhecimento do mal maior. A morte de uma pessoa, não por acidente, não por assassinato, porque Adão já tinha tido Caim e Abel. Caim matou Abel, assassinado, e depois desapareceu no mundo e nunca mais se ouviu falar dele. Mas Adão, ele vai morrer de velhice. Olha só, o conhecimento do maior mal, a morte por velhice. Perder uma pessoa querida, perder uma pessoa extraordinária através da morte por velhice. Viveu bastante. Viveu 930 anos. Isso não é fantasia não, amados. Lembre-se que o corpo de Adão é um corpo esculpido pela mão habilidosa de Deus, um corpo perfeitamente balanceado com os ingredientes do solo do Jardim do Éden, e que naquele período tinha acesso ao fruto da árvore da vida. Ele resistiu bastante, resistiu o que pôde, mas morreu de velhice, morreu com 930 anos. Aqui não tem nenhum exagero, nenhuma fantasia não. Tem gente que diz, naquela época os antigos não sabiam contar os anos. Você que pensa, eu vou te provar o contrário aqui agora. Adão realmente viveu quase 1000 anos. Depois, Adão teve um filho chamado Sete. Vamos ver quanto tempo Sete, que é uma cópia dessa matriz perfeita de Adão, não é? A nossa matriz humana. Sete é uma cópia dessa matriz. Vamos ver quanto tempo Sete viveu. Estou no versículo 8 agora, circule aí o versículo 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu, já viveu menos que o seu pai.
mas viveu bastante também. Por quê? Porque ele está próximo demais da matriz. Ele é descendente direto de Adão. Ele traz nele ainda aquele vigor de Adão. Sete teve um filho chamado Enos. Vamos ver quanto tempo Enos viveu. Estou no versículo 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Esse Enos teve um filho chamado Cainã. Vamos ver quanto tempo Cainã viveu. Versículo 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Olha só, viveu um pouquinho mais do que o seu pai, 5 anos a mais, mas morreu. Parece que o que ele viveu a mais vai fazer falta para o próximo que ele vai gerar. Ele teve um filho chamado Maalalel. Vamos ver quanto tempo Maalalel viveu. Versículo 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Maalalel vai ter um filho chamado Jared. Vamos ver quanto tempo esse Jared vai viver. E foram todos os dias de Jared, estou lendo aqui no versículo 20 agora. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu bastante, viveu até mais que Adão. Esse Jared, ele teve um filho chamado Metusalém. Ele teve um filho chamado Enoque. É um filho extraordinário, né? O Enoque, ele andou com Deus. Esse Enoque não passou pela morte. Está escrito aqui no versículo 23. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque não morreu. Muito bem. Esse Metusalém, que na verdade era filho de Enoque, ele chama Metusalém porque ele viveu bastante. Você já ouviu aquela expressão? Aquele homem é um Matusalém, quer dizer, para se referir a uma pessoa que vive muito. Esse Metusalém, ele é o homem nas escrituras que mais viveu. É o que mais viveu. Olha só, estou no versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Foi o homem que mais viveu, mas morreu. Agora parece que todo esse vigor que Metusalém chamou para si, parece que ficou faltando para o seu descendente. Dá uma olhada nisso, ó. Metusalém teve um filho chamado Lameque. Vamos ver quanto tempo Lameque viveu. Versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Aí Deus chegou à seguinte conclusão. Poxa, alguém viver tanto. Mesmo Lameque viveu 777 anos. Alguém viver tanto para ser desobediente, para fazer maldade, para prejudicar as pessoas. Não, eu profetizo agora que o homem não viverá mais tanto tempo assim. Aí Deus colocou um limite. Estou no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Por aqui você vê que não tem fantasia ou conterrada na longevidade de Adão e de Metusalém, por exemplo. Deus está dizendo agora, o ser humano vai viver 120 anos. Ocorre, porém, que Deus manda o dilúvio na terra, porque aquela geração antes do dilúvio não valia a pena continuar com ela, porque vivia muito e porque também praticava a iniquidade direta. Então Deus mandou o dilúvio na terra e salvou a família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras se salvam, 8 pessoas. Com essas 8 pessoas, Deus vai querer repovoar o planeta, mas de pessoas que lhe obedeçam, de pessoas que sejam fiéis. Então Deus vai permitir que Noé viva muito, porque tem que repovoar a terra. Noé não pode morrer cedo. Ele está sozinho no planeta. Então ele tem que viver bastante. Então Deus ainda não cumpre os 120 anos. Deus ele vai reduzir gradativamente até chegar nessa idade. Vamos acompanhar aqui quanto tempo Noé viveu. Estou em Gênesis capítulo 9, vamos no versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A palavra não vai dizer quanto tempo viveram os outros,
vai se referir apenas a Sem, o pai dos semitas, porque de Sem vai descender Abraão. Então agora a Escritura vai contar apenas o tempo de vida de Sem, de Cã e de Jafé não vai contar, porque interessa apenas a história da vida de Sem, até chegar em Abraão, porque dele vai descender Abraão. Então vamos ver quanto tempo Sem, filho de Noé, viveu. Gênesis capítulo 11, estou no versículo 10. Agora você vai ter que fazer uma continha, preste atenção, acompanhe aí. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Aí o Sem vai morrer. Olha só, quando ele tinha 100 anos, ele teve um filho Arfaxade. Depois que ele gerou o Arfaxade, ele viveu mais 500 anos. 500 com mais 100, quanto é? Então anote aí do lado. Sem viveu 600 anos. Olha como está reduzindo. Vamos ver o Arfaxade, o filho de Sem. Versículo 12. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Então Arfaxade tinha 35 anos quando teve um filho chamado Salá. Depois que ele teve esse filho, ele viveu mais 403 anos. Soma 403 com mais 35 anos. Quanto dá? 438. Anote aí do lado. Arfaxade viveu 438 anos. Olha a redução. Nós lemos que Arfaxade teve um filho chamado Salá. Vamos ver quanto tempo viveu Salá. Versículo 14. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Então, vamos lá. Se Salá tinha 30 anos quando gerou a Éber, e depois disso ele viveu mais 403 anos, 403 com mais 30, quantos anos viveu Salá? 433, anote aí do lado. Vamos ver o Éber, versículo 16. A gente já viu isso, quando um vive mais, vai fazer falta para o descendente. Esse Éber vai viver mais do que o pai dele, preste atenção. Estou no versículo 16. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Então ele viveu 464 anos, anota aí do lado. Olha só. E o Peleg? O Peleg, quanto tempo ele viveu? Peleg, ele tinha 30 anos de idade e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Então vamos lá. Ele viveu 209 anos, com mais 30, que era a idade que ele tinha quando gerou a Reu. Então ele viveu 239 anos. Anota aí do lado. Olha aí, Peleg viveu 239 anos. Veja como está reduzindo. Esse Peleg, ele tinha tido um filho chamado Reu. Vamos ver quanto tempo viveu Reu. Estou no versículo 20. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, gerou filhos e filhas. Some as duas datas aí. Deu 239 anos. Viveu igual o pai dele. O Serug, ele tinha um filho também, não é isso? Ele tinha um filho, e diz aqui a palavra. Vamos ver quanto tempo ele viveu. Versículo 22. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Então 200 anos, com mais 30 que ele tinha quando gerou a Naor, ele viveu 230 anos. E Naor? Naor quanto tempo viveu? Eu quero explicar para você que Naor já é o avô de Abraão. Estamos chegando perto de Abraão. Ele vai ser o avô de Abraão. Vamos lá. Naor quanto tempo viveu? Estou no versículo 24. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Esse Tera vai ser o pai de Abraão. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. Então 119 mais 29 anos, ele viveu 148 anos. Olha como está reduzindo. E Tera, quanto tempo viveu? Esse Tera, o versículo 32 diz, o pai de Abraão, né? Está aqui, ó. E foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. Esse Tera é o pai de Abraão. Ele gerou Abraão.
Quanto tempo então Abraão viveu? Chegamos em Abraão. Você viu que a idade está reduzindo, a longevidade está diminuindo. Vamos no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 7 agora. Vamos ver quanto tempo viveu Abraão. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E morreu. Abraão teve um filho chamado Isaque. Vamos ver quanto tempo Isaque conseguiu viver. Gênesis capítulo 35, vamos no versículo 28. Está escrito assim: e foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Ou seja, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas a Escritura vai contar apenas sobre a vida de Jacó, porque dele vai descender o povo de Israel. Ele vai se transformar em Israel. A Escritura não diz com quantos anos Jacó morreu. Diz apenas que Jacó, velho, ele estica as canelas. Depois encolhe as canelas, ele expira e morre. Não diz a idade. Vamos em Gênesis capítulo 49, versículo 33. Está escrito assim, ó. Gênesis 49, versículo 33. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Não diz com quantos anos ele morreu. Ele tinha 12 filhos. Um deles era o José, que se tornou o governante do Egito. Jacó morreu no Egito. José era o segundo homem mais poderoso daquela nação, respeitadíssimo. Quando Jacó morreu, José chorou muito. Veja o capítulo 50 aqui, ó. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, com aquela técnica que eles usavam para embalsamar múmias. Tiraram o cérebro de Jacó, extraíram os órgãos, extraíram os intestinos, né, tudo aquilo que apodrecia, e embalsamaram o Jacó como se ele fosse um faraó. E diz aqui que José, e não só José, todo Israel chorou muito a sua morte. Diz aqui o versículo 3. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Não só os descendentes de Jacó estão chorando, mas até os egípcios estão chorando, e choraram 70 dias. José ainda vai chorar mais 7 dias pelo seu pai. 77 dias eles vão chorar. E por que eles estão chorando dessa maneira? Porque, na verdade, amados, quando a gente vai num funeral e a gente chora, quando a gente vai num cemitério e chora, a gente chora pelo morto, é verdade, pela saudade que dá, pelo sofrimento, pela ausência daquela pessoa. Mas, na verdade, nós choramos também um pouquinho por nós mesmos, ou muito, porque olhamos no caixão e olhamos no cemitério e vemos ali o nosso próprio destino. Porque, com raras exceções, todos passam pela morte. Com raríssimas exceções, ali está o nosso futuro. Todos passam pelo vale da sombra da morte. É por isso que nós choramos. É o conhecimento do maior de todos os males. E José, amados? E José, com quantos anos ele morreu então? Já que de Jacó não se fala nada com quantos anos ele morreu, vamos ver com quantos anos morreu José. Estou no capítulo 50 mesmo, versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Anote aí do lado, ele morreu com 110 anos. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus profetizou: eu não vou mais contender com o homem, porque ele é caro. Os dias do homem agora serão 120 anos. José chorou tanto a morte de Jacó, mas ele morre dentro do limite que Deus estabeleceu. Amados,
Todos morrem. E nós morremos porque nossas células estão morrendo. Nós morremos porque as nossas células não conseguem gerar filhotes de células em quantidade maior do que as células que estão morrendo. O estoque não é reposto. Começa a haver um saldo negativo de células. Com a velhice, a nossa pele resseca, fica flácida, os nossos músculos desaparecem, os nossos ossos enfraquecem, a nossa vista escurece. 110 anos para viver, 120 anos para viver. A gente já começa a não desejar esse limite. Por quê? Porque o nosso corpo vai ficando encarquilhado, o nosso corpo vai ficando velho. A pessoa, ela quer morrer antes de 120 anos, ela não aguenta, é muito sofrimento. Vamos comigo aqui no Salmo de número 90, vamos ler o versículo 10. Livro de Salmos 90, quero ler o versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem escreveu isso foi Moisés. Moisés, na época dele, as pessoas viviam 70 anos. Alguém que era muito vigoroso, muito forte, chegava até 80. Mas era só reclamação, dor aqui, dor ali, dificuldade para andar, para se movimentar. Quem é que quer chegar aos 120 anos sem saúde, encarquilhado? Ninguém quer chegar na velhice decrépito. Tem gente que diz assim: pastor, se for para eu dar trabalho para os meus filhos e ficar um velho ou uma velha que só dá problema, eu prefiro morrer. Eu não quero viver tanto para ficar dando trabalho para os outros. As pessoas falam isso. Ninguém quer chegar ao limite que Deus estabeleceu, 120 anos. Por quê? Porque tudo é canseira e enfado. Ninguém quer viver decrépito. Um homem de 110 anos, ele estava conversando com um moço. Ele estava lá na pracinha, sentado, não tinha nada para fazer mesmo, esperando a morte chegar. Mas ele estava lúcido ainda, raciocínio perfeito. E esse velho conversando com o moço falou: meu filho. Na verdade ele falava assim, né? Sem dente na boca. Porque nessa idade de 110 anos não tem mais dente na boca. A boca fica estreita, né? E ele lá, sentado na praça: meu filho. Olha eu quando eu ficar velho, como é que eu vou ficar? Meu filho. Eu estou velho, mas estou bem lúcido. Olha, 6 horas da manhã não tinha nem de despertador. 6 horas da manhã eu acordo. Aí, meu filho, quando é 7 horas da manhã em ponto, eu faço xixi. Aí, quando é 8 horas da manhã em ponto, eu faço cocô. E aí, quando é 8:30 da manhã, eu consigo levantar da cama. É ruim envelhecer, não é? Viver 110 anos, 120 anos, para alguém ficar trocando fralda para você? Fazendo xixi na cama, fazendo cocô na cama, não conseguindo nem levantar. Não é? A velhice passa a ser uma coisa triste. Ninguém quer o limite estabelecido por Deus, 120 anos. Olha só, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele ressuscitou 3 defuntos. Ele ressuscitou primeiro o filho da viúva de Naim, que era um jovem, já colocado no caixão de defunto, sendo levado para o cemitério. Jesus parou o funeral e disse para o morto: menino, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto abriu os olhos e ressuscitou. Todo mundo ficou apavorado, assustado. Jesus ressuscitou esse menino. Mas esse menino depois, mesmo tendo sido ressuscitado por Jesus Cristo, ele seguiu o curso da vida que é dado a todos nós. Cresceu,
envelheceu e morreu. Não viveu eternamente. Foi ressuscitado por Jesus, mas não viveu eternamente, morreu. Jesus um dia foi chamado para orar por uma menina doente, mas quando ele chegou lá, a menina já estava morta faz tempo. Era a Talita, uma menina de 12 anos. Jesus chegou lá no funeral, ainda na casa, entrou no quarto junto com Pedro, Tiago e João e a mãe e o pai da menina morta, fechou a porta do quarto. Jesus pegou na mão da defuntinha e disse: menina, te digo, levanta-te. E a Talita ressuscitou, não é? Ela tinha 12 anos de idade quando ressuscitou. Mas a Talita depois cresceu, envelheceu e seguiu o curso natural da vida. A Talita não viveu eternamente, a Talita morreu. Apesar de ter sido ressuscitada por Jesus, um dia a Talita morreu. Jesus um dia chegou lá no cemitério onde estava o corpo apodrecido de Lázaro, sepultado há 4 dias. Jesus mandou tirar a pedra do sepulcro, saiu aquele cheiro de morte, carne putrefada, e Jesus Cristo olhou para dentro daquela sepultura e disse: Lázaro, vem para fora! E o defunto ressuscitou. E nós vamos ver Lázaro participando de um banquete em homenagem a Jesus Cristo, que o ressuscitou, e Lázaro está lá, vivinho da Silva. Mas Lázaro não se tornou imortal, porque depois Lázaro morre também. O que faltou para o filho da viúva de Naim? O que faltou para a Talita? O que faltou para o Lázaro? Apesar deles terem sido ressuscitados por Jesus, o que faltou para eles? A vitamina secreta do fruto da árvore da vida, que a pessoa que come isso, ela vive eternamente, certo? O seu corpo vai produzir células em quantidades suficientes para manter o corpo vivo e sempre jovem e tudo funcionando. Ora, essas pessoas todas morreram, todas elas morreram. Faltou o fruto da árvore da vida. Me diga uma coisa, onde está essa árvore da vida? Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, não foi? Nós lemos lá, vamos retornar. Nós lemos lá no princípio que essa árvore e esse fruto da vida eterna está lá no jardim do Éden, está lá no paraíso de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Está no jardim do Éden, está no paraíso de Deus. Se nós queremos viver eternamente, nós temos primeiro que conhecer Jesus, porque ainda que a pessoa esteja morta, Ele vai ressuscitar essa pessoa. A pessoa tem que entregar a vida para Jesus. E tem que ser obediente e fiel todos os dias da sua vida, para que um dia possa ter direito a comer esse fruto que está lá no jardim de Deus, no jardim do Éden. Jesus confirmou que a árvore da vida está ali no jardim do Éden. Vamos comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos no versículo 7. Estou em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e é só para vencedor, preste atenção. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós lemos lá em Gênesis que a árvore da vida estava no meio do jardim do Éden. E Jesus está confirmando que a árvore da vida continua no mesmo lugar, no meio do paraíso de Deus. Mas quem que vai ter direito de entrar ali e pegar o seu fruto? O que vencer. Adão não venceu, por isso que ele foi tirado do paraíso. E Adão não venceu por quê? Porque ele não perseverou em obedecer a Deus, não perseverou em ser fiel, deu ouvidos à mulher e à palavra do diabo, deixou de lado a palavra de Deus. Por isso que ele foi expulso do jardim e impedido de comer do fruto da árvore da vida.
Agora Jesus está dizendo: eu sei onde está o fruto da árvore da vida. Está lá na árvore da vida, no meio do paraíso de Deus. E se você vencer, eu vou levar você para comer daquele fruto. E quem comer daquele fruto nunca mais morrerá. Ou seja, qual é a condição para você ter o fruto da árvore da vida? É ser obediente e fiel. É você perseverar até o fim. É você continuar servindo esse Deus Todo-Poderoso. Quem é que perde? A pessoa que não persevera, a pessoa que desvia do caminho, a pessoa que desobedece a Deus. O paraíso não está mais na terra, mas Jesus Cristo chamou João e mostrou para João aonde está o paraíso. E João viu, não está mais nesse planeta não, mas está diante do trono de Deus. Vamos lá, vamos ver a localização da árvore da vida. A localização do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Acompanhe comigo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, olha só, parece que o Jardim do Éden foi urbanizado agora. Tem uma praça, né? Tem uma praça linda lá. Não é mais aquele monte de árvore e mato. Não tem mais bicho à vontade andando para tudo quanto é lado. A serpente não está lá. Olha só. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vamos imaginar isso. Vamos usar um pouco o nosso entendimento que Deus abriu. Olha só. Rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É interessante que lá na descrição do Jardim do Éden, em Gênesis, está escrito que saía um rio do jardim e ele se dividia em 4 braços, não é? Um dos braços era o rio Pison, o outro era o rio Gion, o outro é o rio Idequel, que é o rio Tigre, e o outro é o rio Eufrates, não é? Mas tinha um rio ali que gerava esses 4. Esse rio que não estava bem especificado lá no livro de Gênesis, aqui em Apocalipse nós estamos vendo que é o rio da água da vida. Não é? Os 4 braços representam os 4 evangelhos que anunciam Jesus Cristo. O rio claro como cristal, uma água que você pode enxergar o fundo, de tão limpa que ela é. Uma água cristalina, claro como cristal. Não tem nada ali turvo, não tem nenhuma sujeira, nenhuma poluição. Água pura mesmo, cristalina, o rio da água da vida. Que sai da onde? De onde que mina? Onde está a fonte do rio da água da vida? Debaixo do trono de Deus. Quer beber dessa água? Tem que ficar de joelho assim diante do trono de Deus, para você poder beber dessa água. Ninguém chega ali de pé e vai querer beber, não. Se quiser beber, tem que se ajoelhar, tem que se abaixar, porque procede debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, não apenas de Deus, mas do Cordeiro. O que significa que eu preciso do Cordeiro para chegar no trono de Deus. Qualquer religião oferece Deus, mas uma religião que não oferece Jesus como Cordeiro não coloca você diante do trono de Deus. É impossível. E diz aqui, ó, no meio da sua praça, então tem uma praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Então imagina o seguinte, a praça, vamos imaginar que ela é redonda, no meio dessa praça, a árvore da vida, e é uma árvore tão grande, tão gigantesca, não é? Que ela estende os seus ramos, as suas folhas e o seu fruto. E o rio da água da vida, que vem de lá, debaixo do trono de Deus, ele circula essa praça, ele se divide em 2 braços, ele circula essa praça. Então a árvore da vida que está no meio da praça, ela estende os seus ramos até a margem de lá do rio,
e até a outra margem do rio os ramos, as folhas são estendidas. Eu vejo assim, e na margem do rio da água da vida, tem essa árvore gigantesca, eu não sei te precisar o tamanho, mas ela é enorme, ela é gigantesca, e as suas folhas ficam ao alcance das pessoas que estão aqui na margem do rio da água da vida, e numa altura que você pode pegar e comer do fruto da árvore da vida, e se alimentar de eternidade. E olha só, para a saúde das nações, até as folhas são medicinais. Mantém o corpo saudável, mantém o corpo sempre com saúde. Quem pode entrar? É Jesus Cristo mesmo que responde aqui no versículo 14. Jesus diz assim: bem-aventurados e santos, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Não adianta qualquer religião oferecer outro caminho aí, reencarnação, filosofia, meditação, não adianta. A pessoa tem que lavar os seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, entra na cidade onde está o paraíso de Deus, a pessoa entra pelas portas. Aqueles querubins continuam guardando a entrada do paraíso de Deus. A espada flamejante continua passando. Você pensa que um pecador pode chegar lá e entrar carregado de pecados, com a vida toda errada? Você pensa que a pessoa chega lá, não, eu quero entrar? Tem uma espada incendiária, tem uma espada inflamada, tem uma espada de fogo que fica girando o tempo todo ali, ó. Ninguém pode entrar. Que espada é essa? É a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa espada está dizendo que pecador ali não entra. E os querubins estão na porta guardando a entrada do jardim de Deus. Não adianta uma pessoa desobediente, uma pessoa infiel, chega lá, eu quero entrar. Tem um querubim que é um ser muito poderoso, que não vai permitir que uma pessoa carregada de pecados entre ali. Agora, se você chegar ali, naquele portal, que tem querubins de sentinelas, muitas sentinelas, e a espada virando o tempo todo, o querubim vai dizer: espera um pouquinho, por que você quer entrar aqui? Aí aquela própria espada, que é a palavra de Deus, vai responder: essa pessoa pode entrar porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra confirma o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Então o querubim vai dizer: pode entrar, você que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí você vai entrar naquela cidade santa. Aí você vai ver o rio da água da vida. Primeira coisa que eu quero fazer ali é me ajoelhar e beber daquela água. Com toda a reverência eu quero beber daquela água. Mas aí eu quero caminhar até a árvore da vida. Porque quem entrou lá é porque venceu. Quem entrou lá é porque é obediente. Quem conseguiu contemplar esse cenário futuro, mais real, vai ver a árvore da vida e o seu fruto. E o Senhor Jesus vai dizer para você: oh meu servo fiel, oh minha serva fiel, pode comer à vontade, porque você perseverou até o fim, foi fiel até o fim, resistiu e obedeceu até o fim. E a palavra vai dizer: pode participar, porque quem perseverar até o fim será salvo. Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É um acesso privilegiado só para vencedores que receberam Jesus como Salvador. Preste atenção. Receberam Jesus como Salvador. Perseveraram em servi-lo até o fim. Pode ser que a pessoa morreu. Assim como Lázaro morreu, como o filho da viúva de Naim morreu, assim como Talita morreu. Pessoas que Jesus depois ressuscitou. Pode ser que você morra também, mas assim como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou também a Lázaro, se você morrer em Cristo, ele vai te ressuscitar também.
Ele prometeu isso. Ele vai te trazer da sepultura e ressuscitado, Ele vai dizer: vai logo. Entra logo e coma à vontade do fruto da árvore da vida. Aí você vai viver eternamente. Esse acesso é só para os vencedores. Jesus Cristo, Ele deixa claro quem não vai entrar. Vamos ver isso? Eu quero te dar uma surra de Bíblia hoje. Uma surra de palavra. Porque a gente não está brincando de pregar o Evangelho aqui. A coisa é muito séria para brincar. Jesus mesmo está falando: olha, Jesus é amoroso, misericordioso, bondoso. Mas olha o que Ele diz aqui no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O livro de Apocalipse chama o pastor de anjo da igreja. Essas coisas são para ser testificadas nas igrejas. Preste atenção. Estou testificando para você, como anjo da igreja. Jesus, Ele mesmo, Ele falou: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Preste atenção. Quem é que não entra? Está aqui no versículo 15. Quem não entra? Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem são os cães, amados? É lógico que ele não está se referindo à raça canina. Quem são os cães? Os cães são os infiéis. Aqueles que não dão valor para o que é sagrado. Que trocam o sagrado para praticar o profano. Que zombam das coisas sagradas. Que desprezam a palavra de Deus. Esses são os cães. Cães de rua, cães sem dono, que não têm Jesus como Senhor e amo, que não têm Jesus como dono, como proprietário de suas vidas. Cães sem donos, cães vadios, cães de rua, cães que vivem no mundo soltos, em todo tipo de imundície, que não hesitam em deixar o que é sagrado para praticar o que é profano e retirar o lixo em busca de alimento. Pessoa que facilmente troca a igreja por um passeio, por uma diversão, por um prazer. Pessoa que não dá valor para o que é sagrado, valoriza mais o que é profano. Ficarão de fora os cães. E os feiticeiros. Ora, toda pessoa que recorre a um artifício das trevas, ou da magia negra, ou a uma simpatia, para obter qualquer coisa ou livramento que ela deveria buscar com Deus. Mas ela quer buscar através da feitiçaria. Já que essas pessoas não buscam a Deus, ficarão de fora. Porque preferem o feitiço, a magia negra, do que buscar o poder de Deus. Preferem o poder das trevas. Então ficarão de fora. E os que se prostituem são aqueles que vivem na carne, só no prazer da carne. Que pegam este corpo, que é o templo vivo do Espírito Santo, e transforma este corpo aqui apenas num objeto material. Usa o corpo como objeto. A pessoa que se prostitui vive só na carne, não adora a Deus em espírito e em verdade, vive só para a carne, só cultiva a carne. Ela se dedica ao prazer da carne. A carne para ela é tudo. Imagina que esta pessoa vem para a igreja. Ela não é espiritual, ela é carnal. Como ela só se prostitui no mundo, como ela é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual, então ela não pode participar das coisas espirituais, ficará de fora. E os homicidas ficarão de fora, os assassinos. Amados, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele ampliou o conceito de homicídio. No Sermão da Montanha ele falou assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. E qualquer que matar será réu de juízo. Porém eu vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, já é réu de juízo. Ou seja, ele comparou essa cólera ao homicídio. Os homicidas ficarão de fora. Uma pessoa que não dá valor para a vida, que não preserva a vida, como é que ela vai querer viver eternamente se é um homicida? E os idólatras também ficarão de fora. Amados, o idólatra
é a pessoa que adora ídolos. É a pessoa que considera uma imagem sagrada, que fica diante de um ídolo feito de barro, de chumbo, de plástico, de madeira, de ouro, de prata, de qualquer material. A pessoa fica lá na frente fazendo pedidos, fica olhando para os olhos de uma estátua morta, fazendo súplicas, fica fazendo o sinal da cruz na frente de um ídolo morto, que venera aquela imagem, acreditando que aquela imagem é sagrada, que aquela imagem tem algum poder. A pessoa estabelece aquela imagem como centro de seu culto, de sua adoração. Esses são os idólatras, ficarão de fora. Desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus diz o tempo todo que não existe ídolo ou imagem sagrada. A imagem pode ter sido benzida pelo Papa, mas ela é maldita. Não adianta a pessoa achar que adorando um ídolo, ela vai conseguir ir para o céu. Ah, mas eu acredito em Deus, em Jesus Cristo. Mas ele está dizendo, os idólatras ficarão de fora. Não entra. E qualquer que ama e comece a mentira. Preste atenção, essa parte pega muita gente. Até você que não é cão, que não é feiticeiro, que não é prostituta, que não é um homicida, que não é um idólatra, você está arriscado a cair aqui por esse último artigo. E qualquer que ama e comece a mentira. A mentira, disse Jesus, é filha de Satanás. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Quando você começa a usar a mentira para ter um livramento, para ter uma libertação, para escapar de uma situação difícil, então você ama a mentira. A mentira passa a ser um recurso que você usa e que você diz, puxa, escapei, contei uma mentira para o meu chefe, contei uma mentira para a minha esposa, contei uma mentira para o meu marido, contei uma mentira para o meu pai, contei uma mentira para a minha mãe, contei uma mentira para o meu patrão, e a pessoa acreditou, ainda bem. Ainda bem? Ainda bem? Ainda bem? Meu Deus do céu. E qualquer que ame e comece a mentira, a pessoa começa a ver que a mentira deu um livramento, ela escapou de uma situação difícil, aí ela começa a amar a mentira. Toda hora usa uma mentirinha. Passa a mentir em tudo, mente nas coisas mais desnecessárias, porque a pessoa se apaixonou pela mentira. Ela acha que a mentira dá libertação, ela acha que a mentira dá livramento. E a mentira não dá livramento nenhum, está aqui, ó. Qualquer que ame comete a mentira. Ora, se o diabo é o pai da mentira, você que ama a mentira, você ama a filha do diabo. Cada vez que você conta uma mentira, a filha do diabo vem e pega no teu braço e diz, oi querido, vamos passear? Sabe que o diabo anda espalhando por aí? O diabo está dizendo que é teu sogro, sabia? Falou que você casou com a filha dele. Você está usando a mentira, exibindo ela o tempo todo. O diabo está todo orgulhoso de você. Casou com a minha filha. É meu genro. Usa a mentira. E o espírito que está dentro de uma mulher é a mesma coisa, viu? Você vai continuar assim? Sabendo que todo e qualquer que ama e comete a mentira fica de fora? Você vai continuar usando a mentira como subterfúgio? Amados, nunca. Prefira apanhar. Prefira sofrer o castigo, prefira sofrer a punição, mas deixe o diabo envergonhado. Admita diante do inferno que você não mente, porque Jesus Cristo é o teu único, verdadeiro e eterno Salvador. Coloque isso para Satanás ouvir. A partir de hoje eu não minto mais. Eu não minto, e não adianta, eu não minto. Eu só falo a verdade. Jesus Cristo, ele diz que todas essas pessoas ficarão de fora, mas logo em seguida, ele faz um convite para salvar até os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Olha o que ele diz aqui, estou no versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É um convite para você vir. Até a pessoa que está hoje enquadrada naquele grupo que vai ficar de fora, ele agora faz um convite pelo Espírito
E a esposa que ele se refere aqui é a igreja. O Espírito de Deus, porque é Espírito com letra maiúscula. E a esposa, que é a igreja, dizem: vem. Ah, mas eu sou uma pessoa infiel. Eu sempre escarneci da palavra, do reino. Criticava as igrejas, os pastores. Eu me prostituía. Eu mirava o tempo todo, eu adorava imagens, menti tanto na minha vida. Mas Jesus Cristo está dizendo: você não quer beber de graça da água da vida? Então vem. Agora ele faz um convite para salvar. E eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É só vir e beber. É só querer. Hoje não tem nenhum querubim dizendo: não chega não. Porque quem oferece a água da vida é Jesus Cristo. A mulher samaritana tinha tido 5 maridos. Estava amigada com o 6º. Jesus pediu água para ela do poço de Jacó. Mas Jesus disse para ela: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. É ele que dá a água da vida até para quem não merece. Se você pedir, se você vier, se você quiser. Hoje é uma oportunidade extraordinária. Digo a você que brevemente esse cenário vai se apresentar, mas só vai contemplar quem perseverar até o fim. Por isso eu quero fazer um primeiro convite, para que você lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lave todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Se purifique de toda a maldade. Se purifique de todo o pecado. Faça um convite agora, você vir e se purificar no sangue de Jesus. Para você se lavar no sangue do Cordeiro, você tem que receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer agora erguer a mão para o céu e receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão assim bem alto. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh, glória, venha. Venha, venha, venha. Olha só, o Espírito diz: vem. A igreja diz: vem. Quem ouve diz: vem. E quem quiser, vem e tome de graça da água da vida. Oh, glória! Uma coisa extraordinária, amados, é que quem perseverar até o fim, quem vencer, é que vai poder entrar ali no meio do paraíso de Deus e comer do fruto da árvore da vida. Às vezes a pessoa está afastada, desviada, ou ela desistiu no meio do caminho, ou algo aconteceu com ela que a entristeceu, a impediu de continuar. Mas agora o Espírito de Deus está dizendo: vem. Vem porque eu quero que você persevere até o fim. Você que está afastado, e você que está sem igreja, vem, porque o Espírito está dizendo: vem aqui para frente em nome de Jesus. Não fica com vergonha não, sai do teu lugar e vem aqui para frente, porque nós vamos orar. E hoje você vai sair daqui saciado com a água viva que Jesus Cristo te oferece. Isso, vem porque o Espírito está dizendo: vem. A igreja está dizendo: vem correndo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e cometa a mentira. Vamos ser francos agora? Vamos ser francos? O convite para vir é para todos esses aqui. Pastor, mas eu não queria admitir que eu minto tanto. Não é questão de admitir que mente.
Ele sabe que você mente. Ele sabe. Ele quer que você venha e beba do rio da água da vida. Ele quer que você lave a tua boca com esta água santa do rio da vida. Ele quer transformar os teus lábios para que você não conte mais piada suja, para que você não minta mais, para que você não fale mais palavrão. Ele quer transformar os teus lábios. Ele quer transformar a tua língua. Ele quer purificar a tua boca. Ele quer que você venha. O convite é para você também. Então vem aqui para frente, porque o Espírito de Deus está dizendo, vem. A igreja está dizendo, vem. Então venha. Você que está ouvindo, venha. Ô glória, vem aqui, não é vergonha vir, não. Não é vergonha vir, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor Joaquim, está tão difícil seguir Jesus. Está tão difícil nesses últimos dias seguir Jesus. Eu sei que é difícil. E vai ficar cada vez mais, sabia? Cada vez vai ficar mais difícil. Coisa vai se complicar, porque Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. Hoje tudo está muito fácil, tudo que não presta está muito fácil. Jesus Cristo, Ele quer fortalecer a tua fé. Ele quer te renovar. Pastor, estou tão fraco na fé. Vem aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem está ouvindo, venha. Venha. Venha do jeito que você está, porque hoje você vai sair daqui fortalecido, fortalecida. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, quero falar com você que está ouvindo pela internet, e com você que está dirigindo o teu veículo e ouvindo esta mensagem. A palavra é essa. Tudo já está revelado. Quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, você que está assistindo essa mensagem. Quer voltar para Jesus? Dobre os seus joelhos aonde você está. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Eu vou pedir para você que veio até diante do altar, que você dobre o seu joelho agora. Dobre o seu joelho. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo à distância ou assistindo à distância. Dobre os seus joelhos também. Você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está comigo aqui, coloque a mão direita também sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas ore com fé. Ore assim, meu Deus e meu Pai. Ore com fé, meu Deus e meu Pai. Eu quero vencer. Eu quero perseverar até o fim. Eu quero andar com o Senhor e na tua presença todos os dias da minha vida, porque eu reconheço que não há outro Salvador, não há outro Redentor. Eu quero te suplicar, perdoe, Senhor, os meus pecados, me purifique agora com o sangue de Jesus, lave, Senhor, as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, tire de mim todo o pecado, toda iniquidade, apaga, Senhor, as minhas transgressões e escreve e confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu Deus da glória, eu creio que se eu perseverar até o fim e morrer antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor me ressuscitará e me dará o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do teu paraíso. Meu Deus da glória, eu creio que o Senhor Jesus brevemente irá voltar, e eu quero perseverar
cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo na tua presença. Não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E se eu cair, Senhor, me levante na mesma hora e não me deixe ficar para trás. Eu quero, Senhor, estar diante de Ti. Me ajude, me aperfeiçoe, me transforme, me restaure, me edifique, me abençoe, me enche agora do Teu Espírito. Meu Deus da glória, perdoa-me e me abençoe por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.